Isabel sempre soube que o amor é uma das forças mais poderosas do mundo. Quando conheceu Daniel Castelli, um jovem bilionário herdeiro de um império industrial, ela acreditou ter encontrado o conto de fadas que muitas mulheres sonham. Daniel era charmoso, bem-sucedido e determinado. Ele tinha um sorriso irresistível e uma maneira peculiar de fazer Isabel se sentir especial, como se fosse a única pessoa no mundo. Entretanto, o que parecia ser o início de um sonho, logo se transformou em um pesadelo que mudaria para sempre o destino dela. Isabel viera de uma família humilde e tinha um espírito independente. Trabalhava como arquiteta e não se impressionava facilmente com riqueza ou status. Mas a conexão entre ela e Daniel foi imediata e intensa. Depois de um curto período de namoro, os dois se casaram em uma cerimônia luxuosa que foi destaque em todas as revistas. Isabel acreditava que o amor poderia superar qualquer obstáculo, mas não estava preparada para o que viria a seguir. Aos poucos, Daniel revelou um lado de sua personalidade que Isabel nunca tinha visto. Ele era controlador, crítico e constantemente tentava diminuir sua autoestima. O homem que um dia a fizera se sentir especial, agora a fazia se sentir pequena. Nada que ela fazia parecia ser bom o suficiente para ele. Seu trabalho era constantemente desvalorizado. Suas amizades eram restringidas. E suas opiniões eram tratadas como irrelevantes. Daniel usava sua riqueza como um instrumento de poder, decidindo tudo sozinho, desde onde morariam até o que ela deveria vestir. Durante os 8 anos que passaram juntos, Isabel viveu um ciclo de humilhações e manipulações emocionais. Apesar disso, ela permanecia ao lado dele, acreditando que ele poderia mudar, que o amor que sentia era suficiente para transformar Daniel em um homem melhor. Ela também temia a opinião pública e o escândalo que poderia surgir se deixasse o homem mais poderoso da cidade. Até mesmo sua família e amigos a incentivavam a ser paciente, reforçando a ideia de que um casamento como o dela não era algo que se podia abandonar. Tudo mudou no 8º ano de casamento, quando Isabel descobriu que estava grávida. A notícia foi um misto de alegria e preocupação. Ela queria desesperadamente proteger seu filho, mas também sabia que aquele ambiente tóxico não era lugar para criar uma criança. Quando compartilhou a novidade com Daniel, esperava que isso pudesse trazer uma mudança positiva em sua relação. Mas em vez disso, ele reagiu com frieza e desdém. "Um filho não vai me mudar, Isabel. Não crie expectativas", disse ele, com um tom gelado que partiu o coração dela. Aquela foi a gota d'água. Isabel percebeu que precisava se priorizar e, mais importante, proteger o futuro do seu filho. Com coragem, ela tomou a decisão mais difícil de sua vida: deixar Daniel e o casamento para trás. Isabel reuniu suas coisas, escreveu uma carta explicando suas razões e saiu da mansão que compartilhavam, levando apenas o que era essencial. Ela sabia que enfrentar o mundo sozinha seria um desafio enorme, mas também sabia que finalmente estava escolhendo a liberdade e a esperança. Quando Isabel deixou Daniel, ela não tinha muito mais do que a força de sua determinação. Alugou um pequeno apartamento na periferia da cidade e voltou a trabalhar como arquiteta freelance. Os primeiros meses foram extremamente difíceis. Isabel enfrentou olhares de julgamento, fofocas e até tentativas de Daniel de manipulá-la a voltar. Ele enviava flores, cartas e fazia discursos emocionados, prometendo mudar. Mas Isabel permaneceu firme em sua decisão. Pela primeira vez, ela escolheu a si mesma. A gravidez trouxe desafios físicos e emocionais, mas também renovou a força de Isabel. Ela encontrou apoio em um grupo de mulheres que compartilhavam histórias semelhantes de superação. Essas amizades tornaram-se sua rede de apoio, ajudando-a a lidar com os altos e baixos dessa nova fase de vida. Com o tempo, Isabel reconstruiu sua carreira e encontrou estabilidade financeira. Seu talento como arquiteta começou a ser reconhecido novamente, e ela passou a trabalhar em projetos desafiadores que a motivavam. Quando seu filho, Gabriel, nasceu, ela finalmente sentiu que havia encontrado sua razão para continuar lutando. Enquanto isso,
Daniel começou a sentir o peso de suas escolhas. Pela primeira vez em anos, ele se viu sozinho, sem Isabel para suportar suas crises e imperfeições. Ele tentou distrair-se com sua riqueza e seu trabalho, mas nada parecia preencher o vazio que a ausência de Isabel deixara. Aos poucos, Daniel percebeu que seu comportamento não apenas destruíra seu casamento, mas também afastara a única mulher que realmente o amara pelo que ele era, e não pelo que possuía. Determinado a mudar, Daniel começou uma jornada de reflexão e autoaperfeiçoamento. Ele procurou ajuda psicológica para lidar com seus traumas e comportamentos tóxicos, enfrentando as raízes de seus problemas com coragem. Além disso, ele se envolveu em trabalhos voluntários, buscando retribuir de alguma forma o que havia recebido na vida. Ele queria ser digno de Isabel e de seu filho, mesmo que isso não significasse reconquistar o amor dela. Durante anos, ele trabalhou para se tornar uma pessoa melhor, mantendo uma relação respeitosa com Isabel e participando da vida de Gabriel de forma ativa e amorosa, sempre colocando o bem-estar do filho em primeiro lugar. Com o tempo, Isabel e Daniel estabeleceram um equilíbrio. Embora o amor romântico entre eles tivesse chegado ao fim, uma nova forma de respeito e admiração mútua surgiu. Daniel se tornou um pai presente e responsável, e Gabriel cresceu cercado pelo amor incondicional dos dois. Ele nunca presenciou as feridas do passado. Ao contrário, seus pais sempre se esforçaram para garantir que ele tivesse um ambiente saudável e feliz. Isabel continuou a se destacar em sua carreira. Seu nome tornou-se sinônimo de inovação na arquitetura, e suas conquistas a levaram a palestrar ao redor do mundo. Além disso, ela inspirava outras mulheres a terem coragem de buscar a própria felicidade, independentemente das dificuldades. Daniel, por sua vez, encontrou propósito em ajudar pessoas através de seu trabalho filantrópico. Ele criou uma fundação voltada para apoiar mulheres em situações de abuso e fornecer oportunidades para crianças carentes, algo que o conectava ainda mais com sua nova visão de vida. No aniversário de 10 anos de Gabriel, Isabel e Daniel organizaram juntos uma pequena celebração. Durante o evento, enquanto assistiam ao filho brincar com os amigos, Isabel percebeu que, apesar de tudo, havia encontrado a paz que tanto buscava. Daniel, ao olhar para ela, entendeu que sua jornada de redenção valera a pena, mesmo que nunca pudesse recuperar o que um dia tiveram. A história de Isabel e Daniel não teve um final de reconciliação amorosa, mas sim um final de crescimento, respeito e superação. Ela é a prova de que, mesmo em meio às adversidades, é possível renascer mais forte e construir um futuro melhor para si e para aqueles que amamos.